Capítulo 36 – Interesse de Babaji pelo Ocidente. Mestre, o senhor encontrou Babaji alguma vez? Era uma tranquila noite de verão em Serampore, as grandes estrelas dos tópicos tremeluziam sobre nossas cabeças, enquanto eu permanecia sentado próximo de Siri Yukteswar, no alpendre do andar superior do eremitério. Sim. O mestre sorriu à minha pergunta direta, seus olhos brilharam de veneração. 3 vezes fui abençoado pela aparição do imortal Guru. Nosso primeiro encontro foi em Allahabad, numa Kumbh Mela. As concentrações de religiosos que se verificam na Índia, desde tempos imemoriais, são conhecidas como Kumbh Mela, elas mantêm os objetivos espirituais em constante evidência junto à multidão. Os devotos reúnem-se aos milhares, cada 12 anos, para encontrar centenas de sadhus, yogis, swamis e ascetas de todos os tipos. Muitos são eremitas, que jamais abandonam o isolamento de seus refúgios, exceto para estar presentes às melas e aí conceder bênçãos a homens e mulheres do mundo. Eu não era swami na época de meu encontro com Babaji, continuou Siri Yukteswar. Todavia já receberá de Lairi Mabasa e a iniciação em Kriya. Ele me estimulara a assistir à mela que ocorreria em janeiro de 1894. Em Allahabad. Foi minha primeira experiência de uma Kumbh. Senti-me ligeiramente estonteado pelo clamor da multidão, pelas vagas de gente que iam e vinham. Arregalei os olhos, procurando ao redor, mas não vi o rosto iluminado do mestre. Cruzando uma ponte, à margem do Ganges, notei um conhecido parado ali perto, com sua escudela de esmolas estendida. Oh, esta concentração nada mais é que um caos de ruídos e mendigos, pensei, decepcionado. Gostaria de saber se os cientistas ocidentais, que pacientemente alargam os campos do conhecimento para benefício prático da humanidade, não são mais agradáveis a Deus que esses preguiçosos, os quais professam a religião mas se concentram nas esmolas. Minhas causticantes reflexões sobre reformas sociais foram interrompidas pela voz de um sannyasi alto que se deteve à minha frente. Senhor, disse ele, um santo quer vê-lo. Quem é ele? Venha e veja por si mesmo. Seguindo com hesitação seu lacônico conselho, logo me vi próximo de uma árvore cujos ramos abrigavam um guru com seu atraente grupo de discípulos. O mestre, figura invulgarmente luminosa, com olhos escuros, resplandecentes, levantou-se à minha aproximação e abraçou-me. Bem-vindo, Swamiji, disse ele, afetuosamente. Senhor, respondi com ênfase, eu não sou um swami. Aqueles a quem eu concedo, por inspiração divina, o título de swami nunca o perdem. O santo dirigiu-se a mim com singeleza, mas uma profunda convicção de verdade soava em sua voz. Senti-me instantaneamente engolfado numa onda de bênção espiritual. Sorrindo ante minha súbita elevação à antiquíssima ordem monástica 306, curvei-me aos pés daquele angélico ser em forma humana, cuja grandeza era óbvia e que assim me orara. Babaji, pois em verdade era ele, indicou-me um assento a seu lado. Sob a árvore. Jovem e vigoroso, parecia-se a Lairi Mahasaya. A semelhança, entretanto, não me surpreendeu, apesar de eu ter ouvido muitas vezes referências à extraordinária similitude de aspecto entre os dois mestres. Babaji possui o poder de impedir que um pensamento específico surja na mente de alguém. Evidentemente, o grande mestre desejava que eu me comportasse em sua presença com toda a naturalidade, sem que o conhecimento de sua identidade me atemorizasse. Que pensa da Kumbh Mela? Desapontou-me bastante, senhor, disse eu, mas acrescentei apressadamente, até o momento em que o encontrei. De qualquer maneira, santos e este tumulto são coisas que não parecem combinar. É filho, disse o mestre, embora aparentemente eu tivesse o dobro de sua idade, pelos erros de muitos, não julgue o todo. Tudo o que existe no mundo tem caráter misto, semelhante a uma combinação de areia e açúcar. Seja como a sábia formiga que agarra somente o açúcar, deixando intacta a areia. Apesar de muitos destes sadhus ainda vogarem na ilusão, a mela todavia é abençoada por alguns homens de realização divina. Em virtude de meu próprio encontro com este excelso mestre, rapidamente concordei com ele. Senhor, comentei, tenho pensado nos cientistas proeminentes do hemisfério ocidental, tanto da Europa como da longínqua América, que excedem em inteligência a muita gente aqui congregada, embora professem
diferentes credos e desconheçam os valores reais de melas como esta. São homens que muito se beneficiaram de um encontro com os mestres da Índia. Apesar de seu adiantamento em conquistas intelectuais, muitos ocidentais estão apegados ao grosseiro materialismo. Outros, famosos em ciência e filosofia, não reconhecem a unidade essencial das religiões. Seus credos servem de barreiras intransponíveis que ameaçam nos separar deles para sempre. Percebi que você está tão interessado no Ocidente quanto no Oriente. O rosto de Babaji reluzia de aprovação. Senti as angústias de seu coração, amplo bastante para pulsar por todos os homens. Foi por isso que o chamei aqui. Oriente e Ocidente devem marchar por uma mesma estrada de atividade e espiritualidade combinadas, continuou ele. A Índia tem muito a aprender do Ocidente quanto ao desenvolvimento material. Em troca, a Índia pode ensinar os métodos universais que possibilitarão ao Ocidente basear suas crenças religiosas nos alicerces inabaláveis da ciência da yoga. Você, Swamiji, tem um papel a desempenhar no intercâmbio harmonioso que se efetuará entre o Oriente e o Ocidente. Daqui a alguns anos, vou lhe enviar um discípulo que você treinará para a disseminação da yoga no Ocidente. As vibrações de muitas almas, sedentas de espiritualidade, chegam de lá até mim, como um dilúvio. Percebo santos potenciais na América e na Europa, esperando ser despertados. Neste ponto de sua história, Sri Yukteswar mergulhou seu olhar inteiramente no meu. Meu filho, disse ele, sorrindo sob o resplandecente luar, é você o discípulo que, há anos atrás, Babaji prometeu me enviar. Feliz me senti ao saber que Babaji guiara meus passos a Sri Yukteswar, contudo, era difícil visualizar-me no remoto Ocidente, longe de meu bem-amado guru e da paz singela do eremitério. Babaji então falou do Bhagavad Gita, continuou Sri Yukteswar. Para meu espanto, com algumas palavras de louvor, ele deu mostras de saber que eu escrevera minha interpretação de muitos capítulos do Gita. A meu pedido, Swami, comece, por favor, outra tarefa, disse-o grande mestre. Não poderá escrever um pequeno livro sobre a harmonia subjacente às escrituras cristãs e hindus? Sua unidade básica é agora obscurecida pelas diferenças sectárias dos homens. Mostre, citações paralelas, que os inspirados filhos de Deus disseram as mesmas verdades. Mahara 307, respondi, timidamente, que ordem? Serei capaz de cumpri-la? Babaji riu com suavidade. Meu filho, por que duvida? Disse ele, confiantemente. Em verdade, de quem é todo este trabalho e quem é o autor de todas as ações? Tudo o que o Senhor me faz dizer, está destinado a materializar-se como verdade. Acreditei-me com poder, em virtude das bênçãos do santo, e concordei em escrever o livro. Sentindo que a hora da despedida chegará, ergui-me com relutância de meu assento de folhas. Você conhece Laire, 308? Perguntou o mestre. É uma grande alma, não é? Conte-lhe o nosso encontro. Ele, então, me confiou uma mensagem. Para Laire Mahasaya. Depois de minha humilde reverência de despedida, o santo sorriu com bondade. Quando seu livro estiver acabado, eu lhe farei uma visita. Prometeu ele. Por enquanto, até logo. Deixei Allahabad no dia seguinte, tomando o trem para Benares. Chegando à residência de meu guru, narrei-lhe a história do maravilhoso santo na Kumbh-mela. E você não o reconheceu? O riso dançava nos olhos de Laire Mahasaya. Compreendo que você não pôde, pois ele o impediu. É meu incomparável guru, o celestial Babaji. Babaji. Repeti, aterrorizado. O Cristo Yogi Babaji. O visível invisível. Salvador Babaji. Oh, se eu pudesse voltar ao passado e estar outra vez em sua presença, para depor minha devoção a seus pés de lótus. Não tem importância, disse Laire Mahasaya, consolando-me. Ele prometeu vê-lo outra vez. Gurudeva, o divino mestre, me pediu que lhe transmitisse esta mensagem. Diga a Laire que a energia armazenada para esta vida é agora escassa, está quase esgotada. Quando pronunciei estas enigmáticas palavras, a figura de Laire Mahasaya estremeceu como se tocada por uma corrente elétrica. No mesmo instante, tudo a seu redor entrou em silêncio. Sua face sorridente tornou-se incrivelmente austera, semelhante a uma estátua de madeira, sombrio e
Imóvel em seu assento, seu corpo perdeu a cor. Fiquei alarmado e desnorteado. Nunca em minha vida eu vira aquela alma alegre manifestar tão assustadora gravidade. Os outros discípulos arregalaram os olhos, apreensivos. 3 horas passaram em silêncio. Então, Lairi Mahasaya reassumiu sua conduta natural e alegre, e falou afetuosamente a cada um dos chelas. Todos tiveram um suspiro de alívio. Compreendi, pela reação de meu mestre, que a mensagem de Babaji fora um aviso inequívoco através do qual Lairi Mahasaya entendeu que seu corpo seria, em breve, desocupado. Seu pavoroso silêncio provou que meu guru controlara instantaneamente todo o seu ser, cortara o último laço de apego ao mundo material e voara para sua identidade, eternamente viva, no espírito. Aquelas palavras de Babaji foram a sua maneira de dizer, estarei sempre consigo. Embora Babaji e Lairi Mahasaya fossem oniscientes, e não tivessem necessidade alguma de se comunicarem um com o outro por meu intermédio, ou de qualquer outra pessoa, as grandes almas condescendem, com frequência, em participar do drama humano. Às vezes eles transmitem suas profecias, por via normal, através de mensageiros, cuja manifestação de suas palavras mais tarde infunde grandíssima crença divina num amplo círculo de pessoas que vêm a ter conhecimento do acontecido. Vivi em Benares, e em Serampore dediquei-me a escrever o livro pedido por Babaji, continuou Sri Yukteswar. Nem bem iniciará minha tarefa. E já me sentia inspirado a compor um poema dedicado ao falecido Guru. As melodiosas linhas fluíam vigorosamente de minha pena, apesar de nunca antes me ter esforçado na poesia sânscrita. Na quietude da noite eu me ocupava na comparação da Bíblia com Sanata Marma 309. Cotejando as palavras do abençoado Senhor Jesus. Concluí que seus ensinamentos são, essencialmente, um só com as revelações dos Vedas. Graças ao meu Paranguru 310 meu livro A Ciência Sagrada 3.1 esgotou rapidamente. Na manhã seguinte ao término de meus esforços literários, continuou o mestre, fui ao Ghat Rai banhar-me no Ganges. O Ghat estava deserto. Detive-me silencioso um instante gozando uma paz radiante. Depois de imersão nas águas cintilantes, voltei para casa. Naquele silêncio, o único ruído que ouvia era o da toalha ensopada das águas Cie Ganges farfalhando. A cada passo meu, como passasse além das grandes baninhas, próximas da margem, forte impulso forçou-me a olhar para trás. Ali, à sombra de uma banha, cercado por alguns discípulos, estava o grande Babaji. Saudações Swamiji. A bela voz do mestre fez-se ouvir para assegurar-me que eu não estava sonhando. Vejo que você teve pleno sucesso com seu livro. Como havia prometido, aqui estou para Agra. Descer-lhe. Com o coração batendo descompassadamente, prostrei-me completamente aos seus pés. Paranguruji, disse eu súplice, não poderíeis vós e vossos chelas honrar minha miserável casa com vossa presença? O Supremo Guru declinou amavelmente. Não, filho, disse ele. Somos gente que aprecia o abrigo das árvores. Este lugar é bastante confortável. Peço-lhe, então, demore-se mais um pouco, mestre, supliquei-lhe. Contemplando, volto num instante com deliciosas iguarias 312. Quando após alguns minutos retornei com um prato de manjares, a nobre banha não mais abrigava o grupo celestial. Procurei-os pelo gato. Mas em meu coração senti que o pequeno grupo já estava então escapando em voos etéreos. Fiquei profundamente magoado. Não obstante nosso novo encontro, eu não poderia estar incomodando ao falar com Babaji, disse a mim mesmo. Ele foi grosseiro ao abandonar-me tão repentinamente. Isto eram só arrufos de amor, naturalmente, e nada mais. Poucos meses depois, visitei Lairi Mahasaya em Benares. Ao entrar na sala de visitas, meu guru sorriu-me em saudação. Bem-vindo Yukteswar, disse ele, você pode ver o virtuoso Babaji à soleira de meu quarto? Não, por quê? Respondi surpreso. Venha cá. Lairi Mahasaya tocou-me gentilmente a testa, desta vez. Contemplei junto à porta a figura de Babaji florescente como um perfeito lótus. Lembrei-me de minha mágoa e não o saudei. Lairi Mahasaya olhou-me com espanto. O divino guru estava me contemplando com olhos perscrutadores. Você ficou aborrecido comigo? Senhor, por que não deveria ficar? Respondi.
Do ar vieste com vosso grupo, e no rarefeitor vos desvanecistes. Falei-lhe que ia vê-lo, mas eu não disse que ficaria mais tempo. Babaji riu afavelmente. Você estava muito excitado. Asseguro-lhe que eu já estava quase extinto no éter pelo pé de vento de seu ressentimento. Fiquei instantaneamente satisfeito por esta explanação pouco lisonjeira. Ajoelhei-me aos seus pés, o Supremo Guru bateu-me afavelmente no ombro. Filho, você deve meditar mais, disse ele. Sua contemplação não é perfeita. Você nem pôde ver-me sumindo através da luz do sol. Com estas palavras em voz semelhante ao som de uma flauta celestial, Babaji desapareceu dentro de um esplendor. Esta fora uma de minhas últimas visitas a Benares para ver meu Guru, concluiu Sri Yukteswar. Como Babaji predissera na Kumbh Mela, a encarnação de chefe de família de Lahiri Mahasaya estava se encaminhando para o fim. Durante o verão de 1895, desenvolveu-se um pequeno tumor nas costas de seu robusto corpo. Quiseram lancetá-lo, ele protestou, saudava em sua própria carne o mau karma de alguns de seus discípulos. Afinal, 2 ou 3 chelas tornaram-se muito insistentes, o mestre respondeu enigmaticamente. O corpo tem de encontrar uma causa para a morte, concordo, façam o que bem entenderem. Pouco tempo depois, o incomparável Guru abandonou seu corpo em Benares. Não mais necessito procurá-lo em sua pequena sala de recepção. Todos os dias de minha vida são abençoados por ele, meu guia onipresente. Anos mais tarde, dos lábios de Swami Keshabananda 313, um discípulo adiantado, ouvi muitos detalhes admiráveis sobre a partida de Lahiri Mahasaya. Poucos dias antes de meu Guru abandonar o corpo, contou-me Keshabananda, ele se materializou diante de mim, quando me encontrava sentado em meu eremitério de Hardwar. Venha imediatamente a Benares. Com estas palavras, Lahiri Mahasaya desapareceu. Tomei o trem imediatamente para Benares. Em casa de meu Guru, encontrei muitos discípulos reunidos. Durante horas, naquele dia 314, o mestre explicou o Gita. Depois, com simplicidade, dirigiu-se a nós. Volto para o meu lar. Nossas soluções de angústia prorromperam, irresistíveis. Consolem-se, eu ressuscitarei. Após esta afirmação, Lahiri Mahasaya levantou-se de seu assento, 3 vezes girou seu corpo em círculo, sentou-se em posição de lótus encarando o norte e gloriosamente entrou em Mahasamadhi 315. O belo corpo de Lahiri Mahasaya, tão caro a seus devotos, foi cremado segundo os ritos solenes reservados aos chefes de família, em Manikarnika Chatti, junto ao Ganges sagrado, continuou Kesbabananda. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, enquanto ainda me encontrava em Benares, meu quarto inundou-se de uma grande luz. À minha frente, apareceu, em carne e osso, de pé, Lahiri Mahasaya. Seu corpo parecia-se exatamente ao interior, embora mais jovem e mais radiante. Meu divino Guru me disse: Keshabananda, sou eu mesmo. Com os átomos que se desintegraram de meu corpo cremado, remodelei minha forma, ressuscitei. Minha tarefa como chefe de família no mundo terminou, mas não deixo a terra inteiramente. Doravante, passarei uma temporada com Babaji no Himalaia e outra com Babaji no Cosmo. Abençoando-me com algumas palavras, o transcendente mestre desapareceu. Uma inspiração maravilhosa saturou-me o coração, fui elevado em espírito, à semelhança dos discípulos de Cristo e de Kabir 316, que contemplaram seus gurus redivivos após a morte física. Quando regressei a meu eremitério isolado, em Hardwar, prosseguiu Kesbabananda, levei comigo uma parcela das cinzas sagradas de meu Guru. Sabia que ele escapara à prisão do espaço e do tempo, o pássaro da onipresença estava livre. Entretanto, era um consolo para meu coração guardar suas sagradas cinzas em meu santuário. Outro discípulo abençoado com a visão do ressuscitado Guru foi o Santo Panchanan Bhattacharya 317. Visitei-o em sua morada em Calcutá e ouvi com deleite a história de sua convivência de muitos anos com o mestre. Em remate, narrou-me o acontecimento mais maravilhoso de sua vida. Aqui em Calcutá, disse Pancharion, às 10 horas da manhã seguinte à sua cremação, Lahiri Mahasaya apareceu diante de mim, GLO. Riasamente vivo. Swami Pranabananda, o santo com 2 corpos, também me fez
Confidências detalhadas de sua sublime experiência. Durante sua visita à minha escola de Ranchi, Pranabananda contou-me, alguns dias antes de Labiri Mahasaya abandonar o corpo, recebi dele uma carta solicitando minha ida imediata a Benares. Fui, porém, inevitavelmente retardado e não pude partir no mesmo instante, exatamente quando me preparava para partir para Benares, cerca de 10 horas da manhã, senti-me dominado por súbita alegria ao ver em meu quarto a figura resplandecente de meu guru. Por que se apressa a ir em Benares? Disse Lairi Mahasaya, sorrindo. Não me encontrará mais ali. Quando compreendi o significado de suas palavras, chorei triste. Mente, acreditando que o contemplava apenas numa visão. O mestre aproximou-se de mim, confortadoramente. Toque a minha carne, disse ele, estou vivo, como sempre. Não se lamente, não estou. Consigo por toda a eternidade? Dos lábios destes 3 grandes discípulos emergiu uma história de maravilhosa verdade. Um dia após a entrega às chamas do corpo de Labiri Mahasaya, o mestre ressurrecto, em corpo real mas transfigurado, apareceu diante de 3 discípulos, em cidades diferentes, à mesma hora, 10 da manhã. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, este corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepulcro, a tua vitória?